Olá, Olá, Daniele, boa noite. boa noite, Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por aceitar o convite da live. Na Eu que verdade, foi uma agradeço. ideia nossa, né? Que a gente viu que é um produto que ainda não existe no mercado para atender uma clientela muito importante e Isso. significativa, que infelizmente, por alguns motivos de inadequação e formação e capacitação dos profissionais da educação não estão sendo atendidos pela educação regular e acabam evadindo as escolas, né? Então, quando a gente, nas nossas parcerias de longa data, a gente começou a conversar sobre essa sua proposta de modalidade de ensino à distância, eu achei Sim. muito interessante para o meu público. Então, primeiramente, eu vou me apresentar, depois eu vou Uhum. pedir para que você se apresente, para quem não me Combinado. conhece, até para as pessoas entenderem a importância da live, do seu, do serviço do Centro Educacional de Paula. Meu nome é Cláudia Ranquim, eu sou advogada especialista em Direito Educacional e tenho pós-graduação em Neurociências e Psicologia Aplicada. Eu sou autora de um bilivro chamado Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Eu tenho um blog, que é o Mãe de Crianças Superdotadas, e dois grupos no Facebook. Um deles, que é o que eu acho que mais, eu sinto mais o impacto no ensino, em toda a escolaridade, né, principalmente no ensino médio, é o grupo que se chama Asperger, Superdotação e Asperger, Dupla Excepcionalidade, por Cláudia Raquin. Então, É. eu venho percebendo, por essa minha trajetória, tanto na condição de advogada, que atende casos de inclusão, ou de falta de inclusão, na verdade, dos alunos com necessidades educacionais especiais, e para poder fazer que esses alunos sejam atendidos pelas escolas que eles estudam, com muita dificuldade, porque a inclusão nunca deveria ser feita de forma litigiosa ou belicosa, ou a família forçar a exigir uma coisa que está garantida em lei. Uhum. E no meu grupo eu percebo bastante, então, uma dificuldade muito grande de adaptação curricular, e muitos desses alunos acabam não conseguindo frequentar, até mesmo o ambiente presencial, principalmente nos casos dos portadores do espectro autista, por diversas razões, seja por questões de sensoriais ou por outras questões de interação social, e acabam não tendo o apoio da escola e desistindo da escolaridade. Como a gente mencionou na chamada da live, a gente tem diversos grupos que vão se Uhum. beneficiar dessa sua forma de atendimento, que também são pessoas com TDAH, pessoas com outros transtornos psiquiátricos. A gente já teve casos que eu e você
que a gente atuou junto, de crianças, crianças não, também isso é um outro caso que a gente vai falar mais para frente, mas alunos em depressão, ou que por qualquer outro problema psiquiátrico, em um determinado momento, não possa frequentar presencialmente o ensino regular. Então, vocês conseguiram uma autorização, quer dizer, uma autorização legal, né? Uhum. Então, eu garanto que é regularizado pelo Conselho de Educação. Então, até para o nosso público saber que para um colégio atuar e oferecer qualquer coisa que seja, principalmente ensino médio, à distância, ele tem que ter uma autorização do Conselho de Educação do seu estado. Então, não basta criar a ideia, né, sem ter o respaldo legal que se dá através de uma autorização do Conselho de Educação. E o Centro Educacional de Paula conseguiu essa autorização, tem uma publicação no Diário Oficial, é legalizado, então, isso tudo que vai ser falado hoje tem o respaldo legal, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse e depois a gente vai falar sobre o ensino médio à distância, como é que é, e a gente vai falar sobre esses temas que eu acredito que as pessoas queiram ouvir. Ok, vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado pela participação, pela presença. Para mim e para a Cláudia, esse é um momento de alegria, da gente poder oferecer aqui um pouquinho do que nós já estamos fazendo, mais do que uma mensagem de esperança, né, Cláudia? É isso que a gente traz. É um novo olhar sobre a educação. E eu atuo com educação à distância há longos, com a educação desde 1997, com EAD desde 2006. Então, lá é uma jornada e tanto, né? E venho sonhando com o ensino médio EAD durante todos esses anos, porque a gente só atuava com educação de jovens e adultos, não existia legislação que amparasse ainda a oferta do ensino médio EAD, salvo alguns casos especiais. E hoje, nesse formato, podemos atender a todos. Então, estou na direção do Centro Educacional de Paula, a escola fica em Brasília, nossa sede é aqui, somos credenciados aqui em Brasília pela Secretaria de Educação, ofertamos, além da educação de jovens e adultos à distância, cursos técnicos e agora o ensino médio na modalidade à distância. E, para mim, é a realização de um sonho. Por quê? Eu atendi alunos até 15 anos para a conclusão do ensino fundamental EJA, muitos deles já com necessidades diferentes, né? Ninguém chega na educação de jovens e adultos, gente, sem um porquê aqui atrás, né? Tem alguma coisa que o justifica. E a gente ficava muito entristecido de não poder seguir com esse aluno no ensino médio pela barreira da idade. Então, nesse ponto, entra também a Cláudia aqui atuando com a gente, porque conseguiu diversos liminares que permitiam ao aluno, antes da idade limite, cursar o ensino médio na modalidade EJA. E hoje a gente rompe essa barreira, né, Cláudia? Hoje não existe, então, a limitação. Isso até a gente vai falar, vai ser tema de falar mais para o final da live, essa tese que a gente criou para permitir que esses alunos que estejam, ou os portadores de necessidades educacionais especiais, ou que estejam passando por alguma questão psiquiátrica que o impeça de frequentar o ensino regular, ainda que não tenha a idade para frequentar o EJA, que é de primeiro ao o ensino fundamental 2 é a partir dos 15 anos e o ensino médio a partir dos 18. Então, a gente conseguiu uma liminar para que aquele aluno frequentasse a série que ele estava, só que ele precisava ter idade mínima. Então, depois a gente pode voltar nesse tema, que também é muito importante, porque a gente consegue, assim, uma coisa é o que o Centro Educacional conseguiu, que foi a autorização legal do Conselho de Educação, para que o aluno que tem a idade normal e não necessariamente os 18 anos, que é o EJA, possa frequentar o ensino médio à distância, né? E recebendo, aí você vai falar,
as bases curriculares nacionais, aí depois você vai explicar como é que funciona o conteúdo pedagógico. Então, assim, as pessoas têm que saber a diferença, o que que é o EJA e o que que é o Uhum, ensino regular. Se você quiser explicar, por favor, tá. fique à vontade. A educação de jovens e adultos, que é a EJA, ela é destinada a alunos a partir de uma certa idade. Então, para o ensino fundamental 2, que contempla do sexto ao nono ano, nós precisamos que esse aluno tenha pelo menos 15 anos. E para o ensino médio, pelo menos 18. Já na educação à distância, no ensino médio regular, quer dizer, o aluno vai cursar durante o mesmo período de 3 anos, mas vai estar conosco na modalidade EAD, educação à distância. Não existe limitação de idade. Então, ele tendo concluído o ensino fundamental, ele é apto. Tá? Então, a partir de 14 anos, concluiu o nono ano, ele pode se matricular. Não existe nada que o impeça de escolher a educação à distância. É uma escolha do aluno, é uma conquista. E isso é bem, bem importante, porque atende não apenas o aluno com necessidades educacionais especiais, mas atende o atleta, atende o aluno que não se adapta mais ao sistema de ensino regular, que não quer mais o presencial, enfim. EAD é rico, né, gente? É uma opção incrível e precisa ser feita com muita responsabilidade, porque nós estamos aqui formando esses alunos. Então, temos um olhar muito diferenciado para isso. A gente, ao longo da nossa conversa aqui, vamos falando mais sobre isso. Então, essa é a diferença básica entre um e outro. Tem a questão também do tempo, né? Que a Sim, modalidade do EJA é uma modalidade mais curta, mais que dura rápida. 6 meses cada ciclo. Então, por exemplo, o aluno vai fazer o 8º ano no EJA em 6 meses, concluiu, Isso. vai fazer o nono ano em 6 meses, concluiu, de forma que, vamos supor, quando ele for para o ensino médio, em 1 ano e meio, 18 meses, ele vai concluir todo o ensino médio. Todo esse Ao passo que, no ensino regular, ele tem que cumprir o ano letivo normal. Porém, você vai Sim. explicar a grade horária, que é diferente no ensino à distância, que é diferente da grade horária obrigatória do ensino regular, presencial, né? Primeira mudança que nós trouxemos, Cláudia, foi assim, nós começamos a pensar num sistema semestral. Então, nós não temos uma única data de entrada, que seria o início do ano letivo para esses alunos. Primeiro, ele entra a qualquer momento, porque existe legislação que o ampare. Mas nós temos turmas começando no começo do ano letivo e no segundo semestre letivo. Então, como funciona mais ou menos as graduações hoje, em blocos de semestre? Então, estamos trabalhando nesse formato. Essa é uma grande mudança de ciclo, né? Então, esse aluno fica os 3 anos e ele cursa 6 semestres. Vamos pensar que é um aluno que está fora do contexto escolar agora e que a família vai começar a olhar a possibilidade dele vir para o EAD. Então, no próximo semestre, a gente tem turmas começando. Esse aluno pode ser inserido agora, porque acabamos de começar agora em abril com as turmas, então estamos ainda recebendo alunos, a qualquer momento recebemos, fazemos adaptação de grade, mas temos também o reinício, né, de uma nova turma a partir de julho. Isso flexibiliza muito para o aluno e abre também uma possibilidade para alunos que, às vezes, Cláudia, saem para fazer um intercâmbio. Por quê? Ele pega um calendário boreal, que é o que tem fora do Brasil em muitos países, onde o início do ano letivo é agosto, né? E aí, quando ele volta com o ano concluído, ele volta em agosto do outro ano e ele está fora do ciclo regular nosso aqui do calendário nacional. E aí a gente consegue dar continuidade com esse aluno. A É, Viviane está fazendo uma pergunta, quer pegar aí para nós, Cláudia? sim, Pode. qual é a documentação necessária para começar a frequentar as turmas? Viviane, nós precisamos da documentação pessoal desse aluno, que é cópia de RG, CPF, comprovante de residência, esse tipo de documento,
e do histórico escolar dele para que seja feita a adequação, né, na série que ele precisa cursar. Então, se ele já vamos pensar que ele seja um aluno frequente de uma escola, o documento que se pede é a transferência. Então, ele sai transferido da escola onde ele está e é recebido na nossa. Se ele é um aluno que não está frequentando, vai pegar o histórico parcial dele, até onde ele fez, e encaminhar junto com a documentação pessoal para a matrícula. Tá? Esses são os documentos. Quer dizer, não tem nada muito burocrático, mesmo o aluno Nada, estando fora da escola, né? Porque algumas nada. vezes a gente tem casos de alunos que ficam anos fora, Sim. não só crianças, mas adultos, como você me comentou que tinha um senhor de quantos anos, Daniele? Nós temos alunos de 60, 70, 80 anos, mas o caso mais emblemático nosso, o que mais emociona é a Dona Maria do Céu, 87 anos, terminou o ensino médio com a gente com 87, entrou com 86, e agora ela está com 90 cursando psicologia. Olha, que linda, que Não fofa. tem idade, gente. Pro EJA Não, não tem idade, né? e agora, bom, é, você quer falar qual é a proposta do ensino médio à distância? Assim, Vamos lá. como que Tá. ele é Então, feito, como que funciona? joia, vamos lá. É assim, gente, olha. Cláudia também, para conhecer mais ainda. Cláudia já está bem por dentro, gente, mas vamos aqui pontuar. Nós já tricotamos muito, né, Cláudia? Muito, muito. É uma grande conquista. Primeiro, gente, para quem é? Vamos pensar? Para quem é o novo ensino médio? Para qualquer aluno que queira se beneficiar dessa modalidade, tá? Não existe senões aqui. Ah, só pode-se isso, só... Não. Qualquer aluno que queira cursar o ensino médio à distância está apto desde que tenha concluído o ensino fundamental. Esse é o único pré-requisito. Como é que nós fazemos as aulas no ensino médio EAD? Funciona assim, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, que é a plataforma. Nessa plataforma de aprendizagem já estão alocados todos os conteúdos que o aluno vai trabalhar no semestre. E ele tem acesso a um conteúdo através de um cronograma. Então, não é tudo ao mesmo tempo como é na escola. Aqui mora uma grande diferença do ensino regular. No ensino regular, o aluno vai lidar com 14, 15 disciplinas de uma vez. Aqui conosco, ele vai lidar com uma disciplina da BNCC, que é a Base Nacional Comum, então aqui entra português, matemática, inglês, física, química, etc. O projeto de vida, que é um acompanhamento que fazemos ao longo do ensino médio todo, e um componente curricular, a escolha do aluno dentro da qualificação profissional, que é o nosso itinerário formativo. Então, veja, cai de 15 disciplinas para 3. Isso já facilita muito o processo. É um sistema de ensino por blocos. Então, vou dar um exemplo. No primeiro semestre do ensino médio, que corresponde ao início, né, o primeiro ano, o aluno começa com biologia. Ele tem um bloco de biologia para estudar todo o conteúdo de biologia. Não fica vendo isso todo semestre, ele vai ver condensado. É um sistema voltado para resultados. Nosso pensamento é que o aluno extraia dali aquilo que é o necessário para ele ter de conhecimento da disciplina. Então, isso ajuda demais da conta. Por que que isso é importante? Cláudia vai me acompanhar bem nesse pensamento, né, Cláudia? Porque, veja, se é um aluno com dificuldades educacionais, como é que ele acompanha 15 matérias? Não dá como. Né? Fica sofrido. Se é um aluno atleta, que treina, que joga, que tem agenda, que tem dificuldade, como é que ele faz com as 15, 16 disciplinas? Não dá conta. Então, é um pensamento diferente, gente. Ele vai ver todo o conteúdo, mas ele vai ver distribuído de uma maneira diferente. Nós temos, ao longo de todos os semestres. Bom, enquanto a Daniele não volta, o que eu gostaria de falar? É que o ensino médio à distância, ele é oferecido, apesar do Centro Educacional de Paula estar
situado em Brasília, ele atende alunos do Brasil inteiro. Então, também é uma facilidade, porque além de eu realmente, como profissional do direito, não conheço nenhuma outra instituição de ensino que ofereça o ensino médio à distância, não é pelo fato dele estar em Brasília que um aluno que resida, e a gente tem casos de alunos que residem em outro estado, que não possa se valer desse ensino médio. Ele não precisa estar lá, ou até mesmo ir lá para fazer a matrícula. Então, isso também é um facilitador. Então, Também ajuda bastante. é. Todo o sistema de ensino online, matrícula, acolhimento, ambientação, fazemos uma entrevista com a família, porque a gente quer entender essa necessidade, quer pontuar isso, né, com a família mesmo, com o aluno, com o estudante, claro, mas penso que a educação é feita por todos nós, né? A gente não quer excluir a família desse momento que o aluno vive, por quê? Faz parte do nosso processo, né, Cláudia? Enquanto educadores, a gente tem que viver o contexto. Não dá para pegar só o aluno e dizer assim, dá ele aqui para mim agora que eu vou ficar com ele. Viviane, se aplica a alunos fora do Brasil. O EAD não tem fronteiras, tá? Ele pode estar onde ele quiser, ele é bem-vindo. As avaliações são online, nós temos momentos, vou usar um termo técnico aqui, vou explicar. Momentos assíncronos e momentos síncronos. Os assíncronos é quando o aluno estuda de maneira autônoma, ele tem um cronograma. Então, enquanto o vídeo travou um pouquinho, eu também quero deixar claro para o público que a gente vai deixar bem assim, que vamos abordar que não só é a oferta do ensino médio à distância. Brasileiros, Viviane, e alunos de nacionalidade estrangeira que falam português são bem-vindos. Os que não falam vão precisar aprender, né? Mas o que eu vejo também como uma forma diferenciada é que não é só a oferta do ensino por si só, né? Tipo, então tá aqui o ensino à distância, compactado, condensado, com uma carga horária reduzida, mas que também existe a aplicação de um plano. Mas eu estou conduzindo aqui, explicando para o pessoal que não é só a oferta do ensino médio à distância. Existem outras diferenças e vantagens para as pessoas que podem achar que possa ser útil para elas. É também o fato de que há uma adaptação curricular, uma preocupação com a forma de aprendizagem do aluno, um plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI ou PDI, e que poucas ou nenhuma escola faz no Brasil. Então, assim, que é um plano que ele vai ser feito de acordo, primeiro vai ser feita uma sondagem com o aluno, né? Em todo o processo a família também participa, e no qual vão ser observadas as áreas de habilidades do aluno, bem como as suas fraquezas. Então, a gente, por exemplo, não é só casos de transtornos vamos supor, transtornos de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento. A gente tem casos de alunos que têm superdotação também. No caso, foi um caso que eu trouxe para a Daniele de um superdotado com TEA, mas ele é autodidata e não conseguia, por conta do TEA, ficar em sala de aula, mas, assim, para ele está sendo ótimo, porque ele não conseguia interagir, ele não conseguia, o barulho incomodava, e por incrível que pareça, no período da pandemia, para ele foi o período que ele mais se desenvolveu. E aí os pais perceberam, agora eles foram obrigados, né, quando houve o retorno do ensino presencial, como é que ia ser para ele, né? Ele não ia conseguir lidar com isso. Então, Sim. ele tinha essa opção. E aí vem a questão, ele tem uma superdotação, quer dizer, para ele pode ser pouco aquele currículo. Então, tem a opção de puxar mais. E aqueles que tiverem as dificuldades escolares também vão ter suas adaptações. E a forma de avaliação também vai ser diferenciada. Também né? vai ser diferente. Todo ele é adaptado. O EAD permite que a gente faça isso.
Quero responder a Suzy aqui, que perguntou se o aluno pode entrar no terceiro ano do ensino médio se ele já cursa. Pode, Suzy. Ele vem transferido, tá? Sem problema nenhum. Não existe restrição. Então, pode sim. E as adaptações que a Cláudia está colocando, elas são muito necessárias. E a EAD, nesse sentido, nos favorece de uma maneira incrível, porque é possível fazer um olhar individual. Então, a avaliação pode ser adaptada, pode não, é adaptada para o aluno. Cronogramas, roteiros, ele tem partes eletivas, então, dentro do nosso currículo, o aluno tem liberdade de escolha de componentes, então, bem. Gente, é futuro, tá? O EAD É é o o futuro. futuro. Não, é o futuro. E é um jeito lindo de fazer, de viver, de estar em contato com eles, oportunizando o que eles não teriam acesso, talvez, no ensino regular, mesmo o aluno que não tem dificuldade de aprendizagem, gente, porque é um currículo, é um programa muito, muito contemporâneo, muito voltado para a formação da pessoa. Nós não somos uma escola conteudista, tá? A gente abre esse espaço para outras escolas, nós somos uma escola voltada para a formação do cidadão, das competências socioemocionais, da situação dele enquanto ser humano. E levamos junto com isso toda a BNCC, tudo aquilo que é da nossa competência fazer também. Mas é um olhar diferente, é um olhar que recai no aluno, não na aprovação dele no Enem, não na aprovação dele do vestibular. Ele vai levar isso junto, mas não é o foco. É ao contrário de escolas que olham, e olham porque essa é a proposta, né? Que querem realmente preparar para grandes cursos, para coisas assim, que não é necessidade premente de todos. Então, aqui a gente atende os dois, tanto aquele aluno que quer uma formação muito boa, quanto aquele aluno que precisa de um algo mais adaptado para a necessidade dele. É, 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 em parte, o que você falou já respondeu a pergunta da Viviane, mas acho interessante a gente falar mais a respeito se esse ensino médio à distância, se é preciso ter laudo e ou ser neurodiverso. Bom, não precisa ter, mas é interessante a questão do laudo, eu sempre digo, né, nas minhas falas, porque quando a gente tem um laudo, a gente sabe do que está tratando, né? Então, assim, existe uma nota, até o pessoal, é importante o pessoal saber, existe uma nota técnica do MEC, nota número 4, se eu não me engano, de 2010, eu não tenho certeza, que diz que nenhuma escola, né? Isso a gente está falando de qualquer uma, precisa ter o laudo, o diagnóstico para oferecer o atendimento educacional especializado. Porém, as escolas não têm, assim, não são médicos, não sabem exatamente o que o aluno tem. Então, quando o aluno traz um laudo, é importante por quê? Porque ajuda a escola a saber como trabalhar com o aluno, ou vem um apoio de uma equipe multidisciplinar indicando, eu acho, assim, o laudo, o que, essa nota técnica diz? Que ele é complementar ao olhar da escola, que é assim que deveria ser. É uma nota técnica muito antiga, ela existe, só que ela não é aplicada na prática. Então, não há necessidade. Porém, ele complementa para que a escola saiba como trabalhar com o aluno, né? A Daniela acho que caiu, então, sim, abre muita porta. Eu acho que principalmente para as pessoas com transtorno do espectro autista, que por isso que eu achei muito importante trazer isso para muitos membros do meu grupo, né, que tem muitas pessoas, porque eu vejo que muitos vão desistindo de, assim, é um desgaste tão grande para o aluno, né, principalmente eu estou falando aqui dos TEAs, né, que é o foco do meu grupo, é um desgaste tão grande, eu vejo pelos pais, eu vejo pelo aluno, que acaba tendo a evasão escolar e aí acaba que o aluno acaba desistindo, né, de estudar, e é uma pena, porque não precisava ser assim, né? Então, deixa eu ver o que mais. Estou esperando a Daniele voltar, mas eu tenho bastante coisa que eu posso falar até que ela volte, tá? É,
Tem critérios para avaliação que eu cheguei a falar com a Daniele, então é admitida duas DPs, então pode carregar DP. E aí eu tive um caso que eu gostaria de contar, que foi um caso de uma aluna era um aluno que tinha, então, o TEA e a superdotação, e não tinha idade para frequentar, já é diferente, tá? Então, saindo um pouco da esfera do ensino médio à distância, mas para vocês saberem que no Centro Educacional de Paula existem outras possibilidades de atendimento que a gente pode se valer, infelizmente, às vezes tem que ser judicialmente. Então, esse aluno, ele estava no 9º ano, ele terminou as aulas, ele, terminou a pandemia e ele precisava voltar ao ensino médio normal e ele não tinha condições. E foi aí que eu tive a ideia, então, de entrar com uma ação pedindo uma tutela, uma liminar, para que ele pudesse, embora não tivesse a idade do EJA, que é de 15 anos, né? Então, EJA o supletivo, para que ele pudesse frequentar o 9º ano no EJA, que é destinado aos jovens e adultos a partir dos 15, quando é ensino fundamental 2, e a partir dos 18, quando a gente está tratando do ensino médio. E aí o juiz entendeu que sim, e em outros casos também entendeu. Então, foi uma modalidade que a gente fez. Tem outras propostas, por exemplo, de alunos que entraram na faculdade sem ter concluído o ensino médio, e aí eles faltavam 6 meses para concluir o ensino médio, e são faculdades de meio de ano que eles entram. E aí eu entrei com uma ação, um mandado de segurança, pedindo que o juiz desse uma liminar para que o aluno pudesse prestar as provas de certificação de conclusão do ensino médio, muito embora não tivesse a idade para ser matriculado no EJA, que é de 18 anos. E aí o juiz permitiu e o Centro Educacional de Paula imediatamente acolheu a liminar, uma rapidez, assim, então a nossa parceria é uma parceria muito, muito rica, então, por isso que é muito, muito bacana. E aí, imediatamente, o aluno já fez a prova, já veio, já saiu o certificado, uma vez aprovado, e a maioria ele já sai com o certificado de conclusão, e com isso ele consegue fazer a matrícula na faculdade. Eu estava aqui contando, Daniele, dos casos em que o Centro Educacional de Paula oferece, quer dizer, não é só a modalidade do ensino médio à distância, foi a conquista atual, que eu acho que é o futuro, como você falou, que vai atender diversos tipos de alunos que não se adaptam ao ensino médio presencial. Uma coisa que eu acho importante também falar, que é assim, a diferença do homeschooling, porque às vezes a pessoa pode falar, mas aí então é homeschooling, né? Homeschooling não está na escola, então a distância seria o homeschooling. E muita gente confundiu durante a pandemia que o ensino médio, que o ensino à distância era o homeschooling. E não é. O que é importante as pessoas saberem é que ele segue a base curricular nacional, que é importante, por quê? Porque ela é exigida no vestibular para aqueles que forem prestar, ou para aquilo que o nosso governo, seja ele qual for, né? Qualquer governo que a gente tiver, vai ter uma base curricular nacional. E aí o nosso ensino tem que seguir, até mesmo para aqueles que o projeto de lei que está em andamento, visando a permissão do homeschooling, que ainda não foi deferido, para quem acha que foi, ele tem que seguir a base curricular nacional, o aluno tem que estar matriculado numa escola pública, ele vai ser avaliado pelas avaliações nacionais do governo, então, assim, não vai ser uma brincadeira. Só que qual que é a desvantagem do homeschooling, se for e quando for aprovado? Que não há uma supervisão. Então, assim, os pais acham, meu filho não se adapta na escola, então eu vou tirar e vou entrar no homeschooling. Só que não é assim, porque ele precisa ser
monitorado, ele precisa receber o currículo, o conteúdo, e no Centro Educacional de Paula, ele vai receber esse conteúdo, ele vai ter dúvidas, eles vão estar lá à disposição a hora que for, né, para extrair as dúvidas, quer dizer, os pais não vão poder ter que se prestar esse papel, porque pai não tem que fazer papel de professor, nem deve, porque estressa. Às vezes fica caro tirar da escola, então eu vou contratar um professor particular e não vai ser um, vão ser 10, porque, como a Daniele falou, aqui a gente está falando de 3 disciplinas obrigatórias e lá seriam várias. Então, não é uma brincadeira o homeschooling. Aqui não é homeschooling. É ensino médio à distância, autorizado pelo governo e seguindo a base curricular nacional com professores que vão orientar, avaliar, é tudo de uma forma correta. Sim, e uma característica disso também é da organização que a gente propõe aqui para os momentos de estudo do aluno, como facilita o processo para ele de uma maneira geral, como tira esse peso de cima dos pais, né? Que, como a Cláudia disse, pai não é para ser professor, vai estar ali para dar um suporte se precisar, mas não é o tutor em si. Então, o que nós temos? Nós temos durante a semana aqui um horário online para o projeto de vida, onde nós nos encontramos online com os alunos, tutoria e alunos, e é bem rico de troca, o aluno fica muito à vontade para participar, ou não, porque alguns não têm essa interação, então não existe essa obrigatoriedade. E aí nós temos, por exemplo, na disciplina da BNCC que tiver no bloco, um dia na semana ele está no momento de encontro online com o tutor. E nesse encontro online, Cláudia, o que nós fazemos? É hora de trabalhar competência. Então, nós trabalhamos com resolução de atividades, Enem, vestibular, interpretações de texto, coisas assim, porque ele já vem com o conteúdo estudado, ele já teve acesso a esse cronograma, a esse conteúdo, já estudou e aí vem para desenvolvimento de competência. E nos outros 4 dias, o tutor atende em regime de plantão. Então, tem os horários de atendimento que o aluno, estou estudando sozinho, deu uma dúvida? Sabe que naquele horário o tutor está lá para atender. Então, está funcionando muito bom, está bem legal, e o aluno não está sozinho, isso é importante da gente dizer. É à distância, mas não é sozinho. Tem supervisão, tem acompanhamento, tem tutoria, tem coordenação, tem a diretora aqui olhando, está todo mundo de olho acontecendo e acompanhando. E aí a tia Jaque fez a pergunta, a partir de que idade? Você já tinha falado, mas ela entrou depois, então é importante saber também para quem entrou depois, né? A partir da conclusão do ensino fundamental. Se ele concluiu com 14 anos, ele já pode dar início. Ao contrário do EJA, né, que como a gente explicou, que é uma modalidade que só pode a partir dos 18 anos. Isso em qualquer estado, né? A não ser em casos excepcionais, como a gente colocou, que a gente criou, aí teria que ser judicialmente comprovando a necessidade. Como a Daniele falou, é o futuro, né, do Brasil, porque eu acho que nem todo mundo vai se adaptar, eu acho que tem que existir diversas formas, desde que haja a oferta da base curricular. Aqui a gente já está entrando, isso independentemente de ser à distância ou não, com o novo ensino médio, né? Então, houve uma mudança do ensino médio que já havia sido comunicada faz alguns anos, e o Centro Educacional de Paula já está se adaptando a isso, assim como todas as escolas vão ter que se adaptar, até porque o próprio Enem vai cobrar disso nos próximos anos. Então, que mais que você gostaria de falar, Daniele? Quanto a ser o novo ensino médio, Cláudia, o nosso olhar do itinerário formativo ele é um olhar eletivo. Então, quer dizer que o aluno ele tem direito de escolha aqui real, né? Nós trabalhamos com uma formação de capacitação profissional e nós temos 18 trilhas para o aluno escolher. Então, é ele que faz o percurso dele ao longo do processo. É bem rico, bem bonito, o que realmente o ensino médio novo propõe, né? Que é um olhar de autonomia para o aluno, enquanto
autor, né, da sua própria educação. Então, isso está bem bonito, está funcionando num sistema bem bacana, bem interessante. Eu vi que alguém pediu o meu contato aqui, Suzy. Suzy, no Instagram da Cláudia tem, a gente fez a divulgação lá, tem o meu arroba, é Daniele Junges Basso, mas é um nome alemão com italiano, então é bom pegar lá, que aí você fica mais tranquila. Ou chama a Cláudia, né, Cláudia? Pode te chamar aí que você Pode passa o meu chamar, contato e nos também. posts de divulgação também ele está. Centro Educacional de Paula, então vocês podem fazer um Google que vocês vão achar. Que mais? Se você Pode quiser o procurar por telefone, mim direto, tá? Sem então problema. Eu dá o telefone de contato, porque talvez fique mais fácil para ela anotar. vou colocar meu telefone de contato aqui no chat, tá, gente? E aí vocês fiquem à vontade. Esse é o meu número que chega aqui comigo direto. Podem me chamar. Pronto, Tiro ela já dúvidas. colocou. Para quem tiver dúvidas, assim, acerca de a mensalidade, se você quiser falar. Nós temos um pacote bem interessante, Cláudia, mas aí, como tem análise de currículo, é importante que a gente fale com as famílias, tá? Mas é bem Tá? acessível, gente, não está nada É bem muito. acessível. Eu É, dei uma olhada assim. Aliás, está até no site, para quem quiser olhar, tem várias modalidades, não só do ensino médio, é, mas de outros cursos que o De Paulo oferece. Isso é bem acessível mesmo, tá? Não é nada que, assim, fora do que. É bem acessível mesmo. Tem os cursos de formação técnica, né? Você quer falar quais são os cursos? nós oferecemos 6: técnico em administração, secretaria escolar, secretariado, serviços públicos, é, recursos humanos e transações imobiliárias. Débora, esse site que você está colocando é o nosso site de matrícula, é o da loja, tá? Eu vou te colocar aqui o direto da escola para você poder conhecer. Esse que você colocou, Centro Educacional de Paula, loja virtual nuvem, é onde são feitas as matrículas da educação de jovens e adultos e dos cursos técnicos. Então, vou colocar aqui o institucional. Para quem quiser tirar dúvidas, né? Isso, tá aqui. Vou colocar o meu arroba aqui para vocês, tá? Que é o do Instagram também. Quem quiser acompanhar. Agora, já estão me localizando por tudo aí, hein, Cláudio? Já tem meu telefone, meu WhatsApp, o site, o, o Instagram. No Instagram, gente, faço um trabalho voltado para a educação de mulheres, especialmente aquelas que deixaram de estudar há muito tempo, que querem retomar. Então, a minha vida é educação. Eu quero que a educação se multiplique aí em todas as suas possibilidades, formatos, cores, formas, porque é a educação que vai transformar esse país, que vai transformar as pessoas, que vai trazer novas oportunidades. Então, a gente tem que se posicionar enquanto a isso, né, Cláudia? Enquanto educadoras que somos, né? Não podemos deixar ninguém fora da escola, né? É uma pena, assim, a gente Não. vê tantos alunos sendo maltratados, né? Eu mesma hoje estou cuidando de um caso de uma criança que já não conseguiu se adequar a duas instituições de ensino com 10 anos. E aí, agora, quer dizer, as escolas, elas convidam a sair sem obedecer a um trâmite legal e sequer se preocupam em pedir um diagnóstico, de saber que tem que ter uma avaliação neuropsicológica em como acolher, e aí o que vai ser a vida dessa criança, né? De tantas expulsões ou convites para ser retirada, ela vai acabar desistindo, e é uma pena, né? Porque não é para acontecer isso, né? A educação é para incluir todo mundo, né? A Para nossa incluir. Constituição Federal fala, a educação é para todos, né? Direito básico. É um bem, e aí acaba que na prática a gente acaba não vendo isso, principalmente eu no meu grupo, é muito triste o que a gente vê, assim, muito, muito triste. Cláudia, eu atendi uma mãe ontem que entrou em contato, e
e o que ela me relatou foi muito triste. É um aluno de segundo ano de ensino médio, que está no espectro autista, e ele discutiu em sala com um professor, e a escola o afastou por 90 dias, simplesmente. Então, o que que esse aluno, depois de 90 dias, como que ele volta, né? E aí a direção disse para a mãe o seguinte: mãe, vai trazendo atestados para ele não reprovar, porque aí a gente justifica a ausência dele. Então, é assim, a Cláudia deve ter muito mais histórias até do que eu. Ah, eu tenho uma que está afastada por prazo indeterminado, que está até aqui Ó, na live, autista também. já E aí a pensou? escola recebeu o laudo de autismo, mas não comunicou os professores, aí o aluno, por uma questão ideológica, com a professora de filosofia, colocou o seu pensamento ideológico, e aí a professora não concordou com a ideologia dele, e não sabia que ele era TEA, que tem toda uma forma de lidar com o aluno que tem TEA, né? E Uhum. aí afastou, quer dizer, agora é uma forma, é o afastamento, né? Por prazo É, indeterminado. A pessoa não sabe nem quando vai voltar. Que eu até falei, eu desconheço essa modalidade como advogada de pena, né? Porque a gente conhece advertência, sim, sim. suspensão, expulsão, mas afastamento virou, não sei. Não, eu, sim, desconheço. Critérios para aprovação. Eu cheguei a mencionar a questão de duas DPs, mas aí eu gostaria que você falasse a respeito. Sim, isso é uma legislação nacional. Então, mesmo sendo EAD, a gente segue, né? Não tem diferença do presencial, e aí o aluno pode levar duas disciplinas de um ano letivo para o outro. Mas, como é feito com um olhar muito individual, não quer dizer que o aluno não tem que estudar, né, gente? Vamos combinar, né? Ele tem que estudar. Mas, como é feito todo um atendimento individualizado, então, se ele é um aluno que precisa de um tipo de avaliação diferenciada, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nem todo aluno consegue ser avaliado através de questões escritas. Alguns alunos precisam ser avaliados verbalmente, né? Então, oralmente. Então, nós estamos aptos a realizar esse tipo de avaliação com o aluno, tá? Então, tem esse olhar muito do indivíduo, viu, Cláudia? Muito da necessidade do que ele nos traz ali, porque, gente, não é um quadrado. Eu acho que isso vai deixar bem claro aí para vocês. Nós não queremos ser um quadrado, né? A gente não quer que o aluno tenha que se encaixar naquele modelinho, porque é aquele pronto. Aqui nós queremos os triângulos, os redondos, os circulares, os hexágonos, todos os formatos são bem-vindos, com um olhar muito individual, porque a EAD, gente, ela é tão flexível, tão maravilhosa, tão incrível, que permite que a gente faça isso. Permite que a gente mexa com o ritmo do aluno. Ele não está acompanhando o ritmo que está proposto? Adequa. Tá? Ele não está acompanhando o conteúdo que está proposto? Adequa. Aquele conteúdo foi pouco para ele, precisa de mais? Adequa. Ah, aquele conteúdo é muito, precisa rever? Tem adequação. Para isso que existe o programa individual do aluno aí, que é um direito dele, né, Cláudia? E que a escola, vamos É um falar a verdade. direito na legislação e uma utopia na prática, infelizmente. A gente não consegue. É assim, as escolas não fazem o PEI ou Gente, e PDI. eu vou levantar uma bandeira importante aqui. No presencial é muito difícil, sabe? Porque, primeiro, que a educação ela é ímpar, né? Você tem de tudo ali junto e a coisa está acontecendo. Outra coisa, a escola tem um olhar para o ensino. Nós aqui temos um olhar para o aprendizado. Então, existe uma diferença muito grande entre ensinar e aprender. A primeira coisa que nós vamos fazer com o nosso aluno, olhar o cronotipo, quer dizer, que horário que é bom para esse aluno estar estudando? Vamos pensar nisso? Porque um aluno que toma uma medicação, por exemplo,
ou ele vai levantar muito cedo, né, Cláudia, para tomar aquele remédio para chegar na aula um pouco mais concentrado, ou não vai surtir o efeito necessário. E isso passa pelo cronotipo do aluno. O que, que é isso? O horário que ele está mais apto a aprender. Então, é uma investigação que a gente faz aqui com os nossos alunos. E uma indicação de estudo autônomo nesses horários que privilegiam mais o aprendizado do que o ensino. O ensino está ali, ele vai buscar aquilo ali, mas o aprendizado é dele, ritmo dele, jeito dele aprender, individual, do jeito que faz mais sentido para ele. Vamos pensar se esse aluno, qual é o sistema preferencial de aprendizagem dele, que todos nós temos. Então, são coisas importantes da gente pensar. A Débora está perguntando se tem aulas gravadas. Sim, tá? Ele passa por todo o conteúdo gravado e vem para o ao vivo para a realização de atividades, dúvidas, novas competências, é isso. Mas as aulas gravadas, por exemplo, não necessariamente são ao vivo, né? Ele recebe e Não, ele... não, são aulas gravadas, da explicação do professor em cima do conteúdo, não é o ao vivo, tá? O ao vivo fica gravado depois, caso ele não possa participar, mas esse é o momento do ao vivo gravado é diferente, gente, ele é para realização de atividades, tá? Ele não vem ali para receber explicação, a explicação ele vai ter no horário que for mais conveniente para ele, através desse formato que nós utilizamos, e não é tudo gravado, tá? Não é só o vídeo aula, gente, não é aula, né? Ele passa por um processo, tá? Não é só assistir o vídeo, não. O vídeo é o que culmina, mas antes disso, ele já teve acesso ao material, ele já fez atividade, ele já teve um sistema multitelas com várias interações legais para ele poder se posicionar ali, e aí ele tem o acesso à videoaula que ele pode assistir quantas vezes quiser, no horário que quiser, na velocidade que quiser, enfim, tudo personalizado. Isso é muito bom. Bom, uma coisa que eu fiquei em dúvida, né? Tudo bem, a gente falou que são 2 DPs, mas e a nota? Existe uma nota mínima que o aluno tem que tirar? Nossa média de aprovação é 6 e ela é composta. Aqui vem uma grande novidade, Cláudia. Porque no ano letivo regular, o aluno vai ter 4 bimestres ou 3 trimestres, certo? Nós estamos trabalhando num sistema blocado, quer dizer, é um bloquinho condensado daquela disciplina. Então, ele estuda o conteúdo, tá? Tem as unidades individuais, ele tem um cronograma previsto semana por semana, e ao final deste cronograma, ele vai realizar uma atividade avaliativa no sistema online, valendo 2 pontinhos da nota, e essa atividade ela é pré-requisito de avaliação. E aí vem a avaliação valendo 8 pontos. Somou 6, está aprovado. Lembrando que a avaliação é única para cada aluno, porque ela é feita num sistema randômico a partir do nosso banco de questões, que é muito grande, e ainda tem a situação dela ser adaptada de acordo com o plano individual do aluno, tá? Então, funciona assim. A Débora está perguntando se existem atividades em grupo como trabalhos, e se eles não quiserem fazer trabalho em grupo. Débora, respeito ao individual, aqui é o nosso lema, tá? A gente trabalha mais no projeto de vida, num sistema assim, onde eles estão mais juntos, online, né? Embora online, mas o aluno não é forçado a nada. Então, se ele quiser trabalhar tiver alguma proposta, como a gente tem alguns projetos, algumas coisas, mas são eletivas, o aluno tem direito de escolha. Ele se posiciona o tempo todo. Porque a gente observa, eu principalmente observo muito no meu grupo, que, principalmente entre os TEAs, né, que muitos, assim, ou são excluídos, não são convidados a participar do grupo, e o professor não tem aquele olhar de saber que aquele aluno tem TEA, que ele não vai ser chamado, e a preocupação de como vai montar o grupo. Então, se existe isso daí,
não deveria, então, o professor já deveria montar os grupos, né, para que aquele Uhum. aluno não se sinta excluído, isso não afete a autoestima. Ou então, tem muitos que se recusam a trabalhar em grupos, isso acontece com os superdotados ou com os TEAs também. Por quê? Porque os superdotados, eles têm um ritmo de aprendizagem muito rápido, que é muito distoante dos alunos que não têm superdotação, e os TEAs, eles têm uma inflexibilidade cognitiva muito grande e oposição, e aí não vão querer, tipo, vão querer tudo do jeito deles, né? E não vão admitir. Então, é uma queixa que eu ouço muito nos meus grupos, principalmente nesse que é o superdotação, TEA e dupla excepcionalidade por Cláudia Raquin, do trabalho em grupo. Não é só uma questão da dificuldade que o aluno tem em fazer o trabalho em grupo, de como o professor não sabe, o professor em sala de aula do ensino regular presencial não sabe identificar e conduzir a questão, e o quanto isso afeta a autoestima do aluno. Porque o que eu ouço de relatos dos próprios alunos é um É. sofrimento muito grande. Então, como você falou, no De Paula, Desencadeia tanto crise. no EJA ou no ensino médio à distância, ao respeito da individualidade do aluno, aquele que vai querer trabalhar ou conseguir trabalhar em grupo, vai trabalhar em grupo, porque é importante, é uma habilidade socioemocional importante a ser desenvolvida, porém, tem aqueles que realmente não vão conseguir, eles têm que ter esse respeito, e aí vai se trabalhar de outra forma com eles, né? E na A EAD gente, existe um trabalho em grupo bem interessante, de que a gente usa muito, que nós fazemos, inclusive, que é o colaborativo. Então, não necessariamente esse aluno ele tem que se posicionar frente ao grupo de uma maneira de expressão ou coisas assim, mas ele vai colaborar com a parte dele. Então, isso é bem rico, gente, é bem legal, porque saem trabalhos lindos e onde cada um vai dar o seu melhor, vai ter essa oportunidade, sem passar pela pressão do fazer em grupo, embora esteja fazendo em grupo. Então, é muito diferente, muito rico, muito legal, e a gente usa muito essa ferramenta, inclusive. que é muito. Isso é uma coisa que eu vejo ocorrer bastante. Bom, nosso tempo está quase acabando, então, para a gente não interromper a live assim, de repente, Abruptamente. É. abruptamente, os contatos da Daniele já ficaram ao longo da live, eles também estão no Instagram, no poster, no folder que a gente Foi anunciou a publicado. live, eles também estão. No site vocês vão encontrar. A Débora Bense fez outra pergunta, né, das provas adaptadas para alunos muito literais. Eu acho que você já falou que sim, a adaptação ela é completa, Débora, tá? Completa. Uhum. Inclusive de É, enunciados. de enunciados, que eu acho que era isso que ela queria saber. Isso. Literal, né, porque é mais os TEAs, né? Questão, a Débora Uhum. está me trazendo, a Débora é uma colaboradora minha no meu grupo, nos meus grupos do Face. Ela tem filhos com TEA, então ela tem uma dificuldade muito grande da inclusão deles, sofre muito, sofreu, ainda sofre, um na faculdade, outro no ensino médio, e é um sofrimento muito grande. Então, os contatos estão disponíveis na live. A live vai ser gravada, vai ficar gravada, e, e para quem quiser assistir. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. E quem tiver dúvida, por favor, eu acho que as dúvidas deverão ser dirigidas à Daniele mesmo, né? Que Fiquem à vontade. a minha Isso. questão é mais no direito educacional. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e que o ensino médio ganhe força dentro do Brasil, como acontece nos outros países do mundo, tá bom? Boa noite, muito É um obrigada por novo ter momento, né, Cláudia? Estamos começando. Então, muito obrigada, Cláudia, pela oportunidade de nos trazer aqui, de estarmos juntas mais uma vez nessa seara da educação, nessa possibilidade aí de falar sobre
Toda semana Sobreviver. no desespero, ligando para a Daniele com... Daniele, me ajuda, eu estou com esse caso aqui, o que que eu faço? Aí a gente vai pensando em estratégias e formas de atender o aluno, assim, de diversas formas, e a gente sempre está bolando coisas novas, e parabéns, Daniele, por ter conseguido a Obrigada. autorização do Conselho de Educação do Estado do Distrito Federal, pioneiro nessa modalidade de educação, por ter acreditado em vocês, porque realmente é o futuro, né? Então, boa noite para Boa quem noite. participou e muito obrigada. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.